Olá a todos! Nesta videoaula iremos aprender sobre a tensão superficial. Meu nome é Getúlio e eu e a Ana iremos explicar para vocês mais sobre esse fenômeno físico-químico que ocorre no nosso dia a dia. Somos alunos da Universidade Federal de Lavras e essa é uma atividade do nosso roteiro de Estudos Orientados 5, da disciplina de Físico-Química 2. Bom, o fenômeno da tensão superficial ocorre devido aos efeitos viscosos na interface entre duas fases químicas. Como exemplo, iremos considerar aqui a água e o ar como essas duas fases, mas lembrando que esse efeito ele é válido para qualquer sistema que possua qualquer fase. Temos aqui um becker preenchido com uma quantidade de água que está fazendo uma interface com o ar, e é justamente nessa interface que iremos estudar o fenômeno da tensão superficial. Aproximando a visão da situação anterior, conseguimos ver que a camada superficial da água irá se comportar como uma membrana. Essa membrana terá uma força que a Ana irá explicar mais para frente como calcular. Porém, se essa força for rompida por algum distúrbio no sistema, como um corpo ou algum peso, se o peso desse corpo for o suficiente para vencer a força da membrana, ele irá passar por ela e afundar. Caso ao contrário, a membrana será capaz de fazer com que esse corpo boie em sua camada, o que evidencia para a gente o efeito da tensão superficial. Bom, isso tudo é muito legal, é muito bacana e vocês devem agora estar se perguntando: beleza, Getúlio, mas como é que isso funciona? Por que isso acontece? Isso é mágica, é ilusão, é algum milagre? Calma, eu sei que vocês têm muitas dúvidas e vamos explicar todas elas no decorrer desse vídeo, não se preocupem. Mas a princípio não é mágica, não é ilusão e muito menos um milagre. É um fenômeno físico-químico muito bem conhecido e estudado. Não tem segredo nenhum. Porém, preciso que vocês prestem muita atenção e se recordem de alguns conceitos que provavelmente vocês já estudaram. A primeira coisa que devemos fazer para poder entender sobre a tensão superficial é relembrar dos conceitos de forças ou interações químicas, sendo elas as forças intramoleculares e intermoleculares. Precisamos saber diferenciar as duas e como que elas funcionam, pois a tensão superficial só ocorre devido à existência desse tipo de interação. As forças intramoleculares são as forças que mantêm os átomos unidos, formando então uma molécula. Temos como exemplo aqui a molécula de água, lembrando que os átomos brancos serão os átomos de hidrogênio, que possuem apenas um elétron na sua camada de valência, e o átomo vermelho é o átomo de oxigênio, que possui 6 elétrons na camada de valência. Bom, existem 3 tipos principais de ligações intramoleculares. A ligação iônica, que geralmente é feita entre metais e ametais com a doação de elétrons, as ligações covalentes, na qual ocorre o compartilhamento de elétrons, como nesse caso da molécula da água, onde o hidrogênio irá compartilhar o seu átomo com o oxigênio e vice-versa, fazendo então com que os dois átomos fiquem estáveis, assim como a molécula. E por último, temos as ligações metálicas, que são feitas entre metais, definidas como um mar de elétrons. E as ligações intramoleculares são as ligações mais fortes que tem, pois elas estão unindo dois átomos, formando então uma molécula. Agora, diferente das forças intramoleculares, as forças intermoleculares são as forças que são exercidas para manter duas ou mais moléculas unidas, podendo ser a partir da atração ou da repulsão dessas moléculas. Existem também 3 tipos principais de ligações intermoleculares: o dipolo permanente, o dipolo induzido e as ligações de hidrogênio. Agora, vamos focar somente nessa última, a ligação de hidrogênio, que é a mais forte dentre as forças intermoleculares. As ligações de hidrogênio ocorrem em moléculas polares que têm o hidrogênio unido a elementos muito eletronegativos, como o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Nesse caso, temos uma molécula de água, que irá exercer essas ligações com outras moléculas ao seu redor, por possuir hidrogênios e oxigênios disponíveis para poder fazer esse tipo de interação. Bom, agora que já definimos esses conceitos e sabemos como diferenciá-los,
podemos entender melhor sobre o fenômeno da tensão superficial. Imagine então um recipiente como aquele que mostramos no começo, no qual há água líquida em contato com o ar, e vamos dar um zoom na interface desse sistema para podermos analisar melhor o que está acontecendo. Assumiremos aqui nesse exemplo que as moléculas de H2O serão os círculos pretos. E então podemos perceber que no meio do sistema ou longe da superfície teremos várias moléculas de água que irão exercer ligações de hidrogênio entre elas. Essas ligações são tridimensionais ou radiais, ou seja, elas irão se estender em todas as direções do nosso sistema. Lembrando também que há moléculas saindo da sua tela e entrando nela. Como o sistema é tridimensional, porém, aqui só está representado em duas dimensões. Essas interações que estão sendo exercidas para todos os lados, podemos pensar nela como vetores. Podemos pensar também que o vetor resultante de todas as interações abaixo da interface, que separa a água do ar, será nulo, uma vez que há vetores dos mesmos tamanhos em todas as direções. Dessa forma, um anulará o outro e dessa forma o sistema estará em equilíbrio. Agora, se formos analisar na superfície, as moléculas de água que estão lá irão interagir com as que estão ao seu lado e embaixo de si, como está mostrado aqui no nosso esquema. A diferença é que em cima não tem mais moléculas de água para que essas possam interagir e formar as ligações de hidrogênio. A consequência disso é que as moléculas da superfície estarão mais unidas e mais coesas, não havendo a anulação total do vetor resultante. E isso, consequentemente, vai formar a membrana que falamos mais cedo, da interface entre o líquido e o ar. Bom, você ainda deve estar em dúvida de quais são as consequências disso na prática. Então, observe esses 3 exemplos para que você consiga entender um pouco melhor. Nesse primeiro exemplo, a gota de água da chuva sobre uma superfície higrofóbica, como uma folha, as forças moleculares de adesão entre a água e a superfície são mais fracas que a força de coesão de que falamos. A tensão superficial dá as gotas a esta forma quase esférica, porque uma esfera tem a menor relação da superfície e volume possível. No segundo exemplo, devido à formação dessa camada de tensão superficial, quando um objeto está nessa camada e exerce uma força, caso ele não possua força suficiente para romper a força da barreira, ele irá flutuar nela. Um ótimo exemplo disso são os insetos que podemos ver no dia a dia flutuando na água, como a aranha nessa poça d'água que estamos vendo. Além disso, podemos observar pétalas de flor, folhas e outros objetos leves que irão flutuar na camada de tensão superficial. E no nosso último exemplo temos as bolhas de sabão, que são formadas por uma membrana d'água com ar dentro e fora. Esse tipo de bolha normalmente necessita do sabão, que é uma substância surfactante para reduzir a tensão superficial da água e assim deixar a bolha mais estável e com o formato que conhecemos. E como é que isso funciona matematicamente? Como as forças que atuam sobre as moléculas que estão na superfície são diferentes das forças no interior do líquido, é necessário que um trabalho seja realizado sobre o líquido e assim ele estará em equilíbrio, que pode ser representado pela derivada do trabalho, onde a força, por estar em módulo, sempre será positiva. Mas então, como relacionamos tensão superficial? Ela pode ser descrita como força de unidade de comprimento exercida por uma superfície do líquido. Com essa película tem 2 superfícies, podemos calculá-la pela equação abaixo. Como sabemos que o fator de contração F pode ser determinado por forças versus a gravidade, a força que atua nesse caso é a massa do objeto. Então, massa vezes a gravidade, o que podemos substituir na equação abaixo. Um dos métodos mais utilizados para medir a tensão superficial é o método do peso da gota. Esse método, assim como todos, envolve a separação de 2 superfícies. A gota de massa ideal, μ, se desprende do tubo no instante imediatamente após seu peso P se igualar às forças
forças de tensão superficiais que sustentam a gota. As forças de tensão que mantêm a gota ligada ao resto do líquido é dada pelo produto da circunferência do orifício, por onde a gota irá se formar pela tensão superficial do líquido, uma propriedade inerente a cada líquido. A partir das expressões dadas, temos que o peso da gota é proporcional ao raio do tubo e à tensão superficial do líquido. Essa é denominada lei de Tate. Levando em consideração o fator de contração F, podemos escrever a lei de Tate para a massa verdadeira da gota como massa sobre o fator da contração multiplicado pela gravidade dividida por 2πr. Equação de Laplace. A equação de Laplace descreve a diferença de pressão na interface dos dois fluidos e é muito utilizada para análise do método de gotas. A equação relaciona a diferença de pressão com a forma da superfície, na qual a variação de pressão é igual à tensão superficial, vezes 1 sobre o raio 1 mais 1 sobre o raio 2. Através dessa equação, podemos explicar por que formamos bolhas de sabão esféricas e não de outra forma, pois as variações de tensão da superfície dependem apenas do raio e da tensão superficial. Desse modo, em uma superfície esférica, a tensão é igual em todos. Como havíamos falado mais cedo no exemplo da bolha de sabão, sabemos que há uma interação dos surfactantes com a tensão superficial. Mas afinal, o que são esses surfactantes? Os surfactantes são compostos constituídos de longas cadeias carbônicas, essas que são higrofóbicas, e um pequeno grupo higrofílico na sua extremidade, o que permite que essa substância interaja tanto com substâncias polares, como a água, por exemplo, e com substâncias apolares, como a gordura ou a sujeira. E é por isso que os surfactantes geralmente são conhecidos também como produtos de limpeza. Agora que já sabemos o que são essas substâncias, como que elas influenciam na tensão superficial? Bom, como o surfactante possui uma parte higrofílica, ela consegue então interagir com as moléculas de água. Dessa forma, ao misturar as duas substâncias, as moléculas do surfactante tendem a interagir com as da água da superfície, fazendo então uma separação entre elas, enquanto que a parte apolar, a parte que é higrofóbica, fica do lado de fora do sistema interagindo com o ar atmosférico. Dessa forma, como há a separação das moléculas de água na superfície, há uma diminuição da coesão entre elas, diminuindo também, por consequência, a tensão superficial da água. Por fim, podemos concluir, então, que a tensão superficial é um fenômeno que ocorre devido às forças intermoleculares das moléculas, que na superfície, por estarem mais coesas, irão criar uma membrana capaz de suportar uma determinada força. Se essa força não for rompida, o corpo irá flutuar. Caso ela seja vencida, o corpo irá afundar, como já foi discutido nessa aula. Vimos também que há diversas formas de deduzir e calcular essa tensão, e por fim, que haverá um efeito de tensão com a adição dos compostos surfactantes, uma vez que esses irão diminuir a força de coesão entre as moléculas da superfície, diminuindo assim a tensão superficial desse sistema. Bom, esperamos que essa videoaula tenha sido útil para o aprendizado de vocês e agradecemos todos pela atenção. Até mais, obrigado.